Boa tarde a todos, graça e paz. Dando continuidade ao capítulo de Êxodo, capítulo 39. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário, de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes das santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. E estenderam as suas lâminas de ouro e cortaram em fios para entretecer entre o pano azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntaram, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto de artifício de éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra da mesma peça, de ouro e de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas, engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com o nome dos filhos de Israel. E os pôs sobre as ombreiras do éfode, por pedra de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode, de ouro e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedra, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem é de esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem era de turquesa, uma sardônica e um jaspe, e todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes de gravura de selo, cada uma com seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas suas extremidades do peitoral. E fizeram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas suas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral, e as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e as puseram sobre as ombreiras do éfode, defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode, por defronte. Por dentro, de fronte não, gente, vou repetir aqui. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro.
Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto do artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que tivesse sobre o cinto de artifício do éfode, e o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo de pano azul, e o colar do manto estava no meio deles, como colar de coroa de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim de fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs das bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. E a mitra de linho fino, e o ornato das tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido, e o de fio azul, e de púrpura e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa da santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como da gravura de selo, santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Primeiro tópico aqui, o tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda, e todos os seus móveis, e seus colchetes, e as suas tábuas, e suas varas, e as suas colunas, e as suas bases. E a cobertura de pele de carneiro tinha tintas vermelhas. E a cobertura de pele de texugos e o véu da cobertura. Vou repetir aqui, gente. E a coberta de peles de carneiro tinha tintas de vermelho, e a cobertura de pele de texugos e o véu de coberta. A arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da propiação. O pão da proposição. Vou repetir, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. O castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção, um incenso aromático e a cobertura das portas da tenda. O altar de cobre, os seus crivo de cobre, os seus varais e todos os seus utensílios, a pia e a sua base.
as cortinas do pátio e as suas colunas, as suas bases e as cobertas da porta do pátio, as suas cordas, os seus pregos e todos os seus utensílios, serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. E as vestes do ministério para ministrar no santuário, as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrar o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinham feito como o Senhor ordenara. Assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Assim finaliza o capítulo de Êxodo, capítulo 39. Que Deus abençoe a vida de vocês.